Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, agradeço ao Senhor, primeiramente, essa oportunidade que Ele está me... Trouxe uma colinha, a igreja. Não tem como ficar sem a colinha. Mas eu louvo e glorifico ao nome do Senhor por essa oportunidade a qual Ele me concede nessa noite. Agradeço a vida da pastora, a vida do pastor, por confiar. Que está aqui em cima não é fácil não, irmãos. Mas sabemos que tudo é para a honra, glória do nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra. Abra sua Bíblia, nós vamos ler 2 textos, mas primeiro eu quero que vocês abram em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. A palavra do Senhor, ela vem nos dizer assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Podei-vos assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se vocês quiserem depois, nós vamos estar lendo em Jonas, capítulo 3, logo mais. Amém? Irmãos, eu achei interessante na hora que o irmão que fez a abertura do louvor, ele veio falar a respeito do antigo homem, quando nós somos antes de conhecer a Cristo, né? E foi interessante que isso acaba alegrando o nosso coração, porque eu fiquei relutando, eu falei, Deus, será essa palavra mesmo que o Senhor quer que eu leve? Deus, me dá outra palavra, é essa mesmo? E relutei 2 semanas já contra essa palavra, mas entendi que era a vontade de Deus. E eu sei que Deus conhece o coração de cada um de nós que está aqui nessa noite. Deus, Ele conhece como foi desde o seu levantar até a hora que você colocou os seus pés aqui. Eu costumo dizer que quando nós nos preparamos para ir ao culto, nós precisamos criar uma expectativa dentro do nosso coração, entendendo que não estamos saindo da nossa casa simplesmente para vir à igreja, mas nós estamos saindo da nossa casa para encontrar mais uma vez com o nosso Senhor dos Senhores, aquele que nos chamou, aquele que nos salvou, aquele que nos libertou. E todas as vezes que nos encontramos com Ele, nós temos a certeza que tem algo reservado do céu para a minha vida, que tem algo reservado do céu para a tua vida. E eu acredito que nessa noite não vai ser diferente, como Deus tem se manifestado no nosso meio durante os cultos que nós temos tido. E a palavra do Senhor, ela vem em 2 Coríntios 5,17, Ele vem nos relatar que assim que se alguém estiver em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, elas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós entendemos essa palavra, cremos, confiamos e acreditamos que vai ser tudo novo, que vai ser tudo diferente. Eu não sou mais o mesmo, como o irmão ministrou aqui no início do louvor. O velho homem, ele tem que morrer, os velhos costumes têm que ficar para trás, os velhos pensamentos têm que realmente ficar para trás. A sua velha vontade, vontade, né? Que a nossa carne tem, ela também tem que morrer, porque aí já não é mais a nossa vontade, e sim a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas nós entendemos que na caminhada evangélica, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Deus, nos deparamos com esse velho homem batendo na nossa porta. Em algumas circunstâncias, a gente se depara vendo que aquela velha vontade quer vir de novo.
aqueles desejos querem renascer de novo. E aí nós conseguimos entender que realmente a gente vive aquele versículo que está escrito em Gálatas 5,17, que realmente é aquela luta contra o espírito e contra a carne. Paulo, ele deixou declarado em uma das cartas dele, que aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, é aí que eu faço. É aquela verdadeira luta entre a carne e o espírito, todos os dias. Todos os dias nos deparamos com alguma circunstância. Quem nunca, no meio do trânsito ali, talvez não foi fechado, no meio do trânsito, pensou em falar alguma coisa, aí você, opa, não, eu sou crente agora. Sou cristão, não posso. Quem nunca pensou em voltar atrás com as suas vontades, no caminhar na nossa vida com Deus, às vezes nos decepcionamos com algumas circunstâncias, e às vezes a gente tenta até culpar, tentamos achar a culpa, né? Tentamos jogar a culpa em Deus, porque Deus não nos ouve, porque Deus não nos responde. Aí é aquela guerra, eu vou voltar a ser quem eu era, eu vou voltar a ser o homem que eu era, a mulher que eu era, que estava melhor. E essa é a guerra que nós vivemos todos os dias. Mas a palavra é tão linda, a palavra do Senhor é tão maravilhosa, que no verso 18 ele fala assim: e tudo isso provém de Deus. Ou seja, não vem de nós, vem de quem? Vem dele. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas debilidades, Ele conhece aonde precisa ainda ser tratado, e a palavra ela vem declarar e vem nos dizer que tudo isso provém dEle, ou seja, somos novas criaturas por Ele, estamos sendo reconciliados através de Jesus. Hoje nós temos acesso ao trono, nós temos acesso até Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Aquele que ficou aqui como consolador, aquele que ficou aqui para nos ajudar a vencer todos os dias essas batalhas. Louvado seja o nome do Senhor. E no meio da nossa caminhada, irmãos, seja ela na vida física, na vida espiritual, no ministério, no emocional, no profissional, às vezes nós percebemos que precisamos ter um recomeço. E foi sobre isso que Deus ministrou ao meu coração. É interessante que o pessoal tem costume de dizer, eu tenho um mistério com Deus, né, pastor? Mas é um segredinho assim, né? Antigamente, antes de eu receber um convite para ministrar, Deus sempre ministrava uma palavra ao meu coração. E quando o pastor Daniel falou para mim, o pastor Djalma, o pastor Daniel falou para mim, você vai ministrar? Aí eu fiquei inquieta, eu falei, Deus, eu não tenho palavra, né? Como que vai ser esse negócio? E Deus começou a ministrar ao meu coração a respeito do que eu e a minha casa, meu esposo e minha filha, nós temos vivido, que é o recomeço do Senhor. E se eu chorar, vocês não ligam não, porque eu sou chorona mesmo. E Deus começou a ministrar o meu coração sobre isso, sobre o recomeçar. E a coisa mais linda que tem, irmãos, é entender a grandeza desse Deus e o cuidado que Ele tem para comigo, para com você. E a grandeza dEle vem sobre nós de uma forma tão linda, que mesmo nos nossos erros, mesmo nos nossos tropeços, mesmo na dificuldade, Ele todos os dias, Ele olha para mim, para você e fala assim, filha, vamos recomeçar? Vamos recomeçar de tal ponto? Lá naquele ponto que você parou? E às vezes recomeçar é um incômodo. Você sair de um lugar e recomeçar em outro lugar, como aconteceu comigo, sair de um ministério para recomeçar em outro ministério. Às vezes sair do seu trabalho, que você já está ali anos, acomodado, está satisfeito, está bem, de repente Deus dá um chacoalhão e fala para você, viu, eu tenho algo a mais para você, e você fica meio com medo de tomar esse passo, de sair, de fazer aquilo que Deus está te direcionando. Por quê? Porque você está na zona de conforto. Então recomeçar muitas das vezes causa medo, causa incertezas. Recomeçar muitas das vezes também
É interessante que, dependendo da situação, recomeçar também, é necessário ter muita coragem de deixar o nosso eu, o nosso ego. Sabe quando o casal briga, marido e mulher, e nenhum quer reconhecer ali que errou? Eu não vou pedir perdão, eu não vou pedir desculpa. É um recomeço também. E às vezes, para isso, o nosso ego tem que ser quebrado. Mas eu não fiz nada. Ela que tem que pedir perdão, ele que tem que pedir perdão. E o Espírito Santo ali te ministra o teu coração, vai lá. Tem que tirar o nosso ego, deixar o nosso ego de lado, né? O nosso orgulho de lado e fazer aquilo que Deus ministrou. É um recomeço. O recomeço, ele pode ser visto como uma oportunidade de renovação, uma oportunidade de renovar os seus sonhos, de renovar as suas esperanças, os seus planos, os seus projetos. Praticamente nós já estamos finalizando o mês de fevereiro, vamos começar o mês de março, o primeiro trimestre de 2025, praticamente está, os dias estão vindo e estão indo muito rápido. E quantos de vocês já fez planos para esses 3 primeiros meses e ainda talvez não aconteceu? Quantos de nós planejamos, para o mês de janeiro vai ser assim, mês de fevereiro assim? Quantos? Eu mesmo falei que eu ia fazer caminhada, que eu ia fazer dieta, e até agora nada. É tempo de recomeçar. A nossa vida, ela é de recomeços. Aleluia. E já estamos indo para o 3º mês, mas é mês de março, primeiro trimestre. E o que você já olhou para os seus planos, para o que você projetou, e já sentou e falou, opa, isso aqui eu vou ter que rever de novo. Isso aqui eu acho que eu vou ter que mexer, vou ter que mudar, vou ter que fazer diferente. Eu consigo entender que muitas das vezes as coisas não estão saindo da forma que nós queremos que saia, porque não estamos direcionados por Deus. Em Provérbios, capítulo 16, verso 1, diz assim, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Ou seja, fazemos os planos, montamos tudo certinho, tem gente que até planilha faz, né? Montamos tudo certinho e às vezes não sai da forma que era para ter sido, que era para sair. Entenda que nós precisamos estar voltado ao centro da vontade de Deus, para poder entender a vontade dEle para as nossas vidas, para que assim esses planos comecem a sair do papel e as coisas comecem a se realizar e acontecer. Porque os planos podem ser meu, os planos podem vir de você, mas a última palavra vem do Senhor. Então quer dizer que eu não posso pensar, que eu não posso projetar, que eu não posso planejar? Pode. Se você estiver no centro da vontade de Deus, eu te dou a certeza, eu te garanto que vai se cumprir, vai acontecer. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nossos ouvidos estão sensíveis para ouvir a voz do Senhor, nós conseguimos compreender e entender. E eu queria trazer aqui uma história de um profeta, que eu pedi para vocês abrirem no livro de profeta Jonas, a respeito desse recomeço que Jonas teve no ministério dele. Lá em Jonas capítulo 3, verso 1. Jonas capítulo 3, verso 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor na segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Acredito bem que a igreja conhece a história de Jonas. Profeta esse escolhido por Deus para pregar contra uma cidade de Nínive,
uma cidade do povo assírio. Nós sabemos que era um povo persistente ali, inimigos de Israel. E no capítulo 1, a palavra do Senhor diz que Deus se apresenta a Jonas, fala para Jonas, olha, levanta, vai para lá, vai pregar contra a cidade. Ele se levanta, no primeiro capítulo, a Bíblia fala que ele se levanta, mas ele não se levanta para ir para Nínive, ele se levanta para ir para Tarso. Ele compra uma passagem totalmente para um destino a qual Deus não mandou, vai, entra dentro de um navio e ali ele fica. Isso me chamou muita atenção, porque Jonas, ele ouviu a voz de Deus, ele entendeu o que Deus queria dele, ele, de prontidão, ele se levantou, mas ele não se levantou para fazer a vontade de Deus. Ele se levantou para fazer forma aqui que está tudo bem. Acredito que por um momento Jonas esqueceu que ele tinha um Deus que era, ele servia um Deus que era onipotente, onisciente, onipresente, que estava em todos os lugares. Porque por um momento ele pega ali, entra dentro daquele navio e ali ele fica, tranquilo, achando que vai ser daquele jeito, que vai dar tudo certo. E a palavra do Senhor, ela vem nos dizer que por causa disso, Jonas, por causa da atitude de Jonas, vem uma grande tempestade, onde aquele barco começa a parecer que vai a pique. As pessoas que estão dentro daquele barco começam a se desesperar. Resumindo a história, a Bíblia fala que Jonas, ele é lançado do barco. E quando ele é lançado, Deus permite que uma baleia grande venha engolir ele. Olha o contexto da história, irmãos, de tudo que poderia ter sido diferente se Jonas tivesse obedecido a Deus já no primeiro instante. Naquele primeiro momento que Deus tinha falado para ele, levanta, vai até Nínive. Se ele já tivesse levantado e ido até Nínive, olha o tanto de circunstância, de complicação que deveria ter sido evitado. E conosco não é diferente. Às vezes nós tomamos atitudes, tomamos decisões que traz complicação dentro do nosso lar, no nosso trabalho, sobre o nosso, para quem estuda, no nosso ministério. E eu quero já abrir um parênteses aqui, falando a respeito de ministério, a respeito de dons, a respeito de chamado. Quantos aqui têm rejeitado o chamado de Deus para a sua vida? Deus já tem falado com você há tanto tempo, que quer você na obra, que quer você trabalhando, que quer você se movimentando para o reino, e você está aí, ó, calmo, tranquilo, talvez entendendo, ai, não é o meu momento. Ai, Senhor, eu preciso de mais uma confirmação. Ai, eu preciso de mais uma confirmação. Ai, eu ainda não tenho certeza. Ai, eu ainda preciso esperar tal coisa. E o Senhor está te chamando. Nessa noite, ouça a voz do Senhor e entenda o chamado de Deus para a tua vida. O pastor, ele costuma dizer aqui todos os domingos que a obra está crescendo, que a igreja precisa de obreiros, precisa de pessoas para trabalhar. E Deus está aí chamando, e você ainda continua com dúvida, com medo, com incerteza. Será que eu vou? Será que realmente precisa? É fazendo do seu jeito e não do jeito de Deus. É dando um jeitinho para a vontade de Deus. E às vezes, por causa desse jeitinho que nós fazemos, a gente acaba trazendo tempestade para as nossas vidas. Situações que poderiam ser evitadas se a gente ouvisse a voz de Deus desde o primeiro chamado, desde o primeiro instante. A Bíblia, ela vem nos falar que Jonas agora foi engolido por um peixe. E ali ele fica, dentro daquele peixe. Me chama muita atenção a oração que Jonas fez dentro daquele peixe. Acredito eu, a palavra do Senhor não diz, mas eu acredito que talvez ele achou que ali era o fim dele, ali tinha encerrado, tinha acabado.
E provavelmente o arrependimento ao coração dele veio ao ponto de dizer: se eu tivesse mais uma chance, Senhor, eu faria tudo diferente. Se eu puder recomeçar, Senhor, eu vou recomeçar da forma diferente. No capítulo 2, Jonas ora. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno, Gritei e tu ouviste a minha voz. Coisa linda e maravilhosa é esse nosso Deus. Ele estava passando por um momento de angústia, por um momento de medo, por um momento talvez de ansiedade, sem entender como que seria, se ele sairia daquela situação, se ali talvez seria o fim dele. E a palavra vem dizer que ele, na angústia dele, ele clama ao Senhor. E quando ele clama ao Senhor, oh glória a Deus, quando ele clama ao Senhor, irmãos, a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele o ouve. Coisa tremenda é servir a esse Deus, coisa maravilhosa é servir a esse Deus tão grande, a esse Deus tão bondoso, tão maravilhoso, que em nenhum momento Deus sendo Deus, vamos olhar para a lógica humana, ele poderia ter rejeitado Jonas naquele momento. Ele poderia ter simplesmente dito para ele: Jonas, finalizou aqui. Eu levanto outra pessoa e coloco essa outra pessoa para ir até Nínive, fazer o que você não fez. Mas não. O nosso Deus, ele é tão bom, que na hora que Jonas clama, na hora que ele clama ao Senhor, a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele o ouve. Ele o ouve. E assim Deus o livra daquela situação. Deus tira ele daquela angústia, Deus tira ele daquele medo, daquela ansiedade. Deus estende a mão para ele e fala: vem, filho, vem, porque é tempo de dar início novamente ao seu chamado, ao seu ministério. Deus estende a mão para Jonas e fala assim: é tempo de recomeçar. É tempo de colocar em prática os planos. É tempo de colocar em prática os projetos. Deus estende a mão. E não é diferente conosco, igreja. Quantas vezes nós, de uma certa forma, decepcionamos a Cristo? Quantas vezes, de uma certa forma, entristecemos o Espírito Santo de Deus? Negligenciamos a vontade de Deus por não fazer aquilo que Ele quer que a gente façamos. O Espírito Santo incomoda para orar e a gente não ora. O Espírito Santo de Deus incomoda para ler a palavra e muitas das vezes a gente não faz. Quantas vezes nós deixamos o nosso próprio eu dominar as nossas vidas e deixamos a vontade de Deus de lado? Mas é lindo, é maravilhoso, eu volto a dizer, é esse Deus bondoso que nós servimos. Que da mesma forma que Ele estendeu a mão para Jonas, Ele estende a mão para mim e Ele estende a mão para você todos os dias. Todos os dias o Senhor está pronto, aleluia, para recomeçar o projeto dEle sobre a minha vida e sobre a tua vida. Todos os dias o Senhor está insistindo. Sabe por que Ele está insistindo? Porque Ele acredita. Ele acredita em mim e Ele acredita em você. Todas as vezes o Espírito Santo de Deus está ali, nos chamando. Porque Ele sabe do potencial que Ele colocou sobre mim. Ele sabe do potencial que Ele colocou sobre você. Ele sabe do potencial que Ele colocou sobre a tua vida. Então eu quero te encorajar essa noite a voltar a acreditar nos projetos de Deus para a tua vida. Eu quero te encorajar nessa noite a se levantar de uma forma diferente. Nós lemos no capítulo 3 que agora Jonas, ele se levanta de novo, após Deus dar uma segunda ordem para
para ele, ele se levanta de novo. E dessa vez ele se levanta para ir para Nínive, para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Que você possa estar sensível ao ouvir a voz de Deus. E quando o Senhor falar com você, você possa se levantar, mas se levantar para a direção dEle. Se levantar para o centro da vontade dEle. Jonas, ele teve uma segunda chance. Ele teve um recomeço com o Senhor. E Deus, ele tem um recomeço para mim e para a sua vida nessa noite. Aleluias. Eu separei alguns personagens aqui, mas eu não sei se vai dar tempo, assim como Jonas teve a chance de ter um recomeço sobre a vida dele. Se a gente for olhar para a palavra do Senhor, tem vários personagens que tiveram uma segunda chance, que tiveram o início de recomeçar novamente. Quem não lembra ali de Noemi e Ruth? História maravilhosa é essa. A palavra do Senhor diz que, no livro de Ruth, a palavra do Senhor diz que sai agora Elimeleque, Noemi e seus filhos da terra de Belém e vai para Moabe, porque na terra de Belém já não estava tendo mais pão. E ali ele sai, mas ele sai, interessante que ele sai sem a ordem de Deus. E a palavra do Senhor diz que eles saem e vão para a terra de Moabe, e ali eles ficam por alguns anos. E devido a essa saída deles, ao passar dos anos, a palavra do Senhor diz agora que Noemi, ela fica viúva. Os filhos dela já tinham se casado, só que com o passar do tempo morre Elimeleque e morre também seus 2 filhos, e agora fica somente a Noemi e as suas 2 noras. Ela se encontra numa situação que ela vê que não tem mais jeito. Ela olha para a situação que ela está vivendo e ela chama agora as suas noras e fala: olha, é melhor vocês seguirem a vida de vocês, porque eu não tenho mais filho para dar para vocês que se casarem. Eu estou resumindo aqui com as minhas palavras. Então ela fala ali com as 2 e fala assim: vão, eu não tenho mais filho, e mesmo se eu viesse a engravidar, até essa criança crescer e chegar à idade para casar novamente, vamos se dizer assim, não vai valer a pena. Vocês já vão estar mais velhas, já vai ter passado o tempo. Então é melhor vocês seguirem a vida de vocês. E é interessante que a palavra do Senhor diz que chama a atenção Ruth. Ela fala para sua sogra: para onde tu fores, eu irei. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Ela deixa a sua terra, ela deixa ali a sua parentela, a sua família, e resolve seguir com Noemi para a terra de Belém de novo. No livro vem nos contar que agora Ruth, ela está nos campos de Boaz, pegando espigas de milho. Todos os dias ela vai ali para pegar as espigas de milhos. E por um momento ela chama a atenção de Boaz. Boaz, consigo entender que ele foi o remidor de Ruth. A Bíblia fala que ali ela chama a atenção dele, ele procura saber, ele quer entender quem é Ruth. E ali os seus servos começam a falar: olha, ela é a nora de Noemi. Eles tinham ido embora e agora voltaram, e agora ela está aqui. E chama a atenção de Boaz naquele momento. Só que é interessante que a história que é contada para Boaz sobre Ruth é uma história superficial. Ele olha e ele entende a história dela de uma forma superficial, daquilo que está sendo contado para ele, e não do que realmente ela viveu e do que ela estava sentindo. Porque imagina, irmãos, agora, ela saiu da sua terra, deixou o seu povo, acreditou em um Deus que ela ainda não conhecia e resolveu seguir a sua sogra. Passando por um período de perca, a dor, o sofrimento ainda estava dentro dela, porque ela tinha ficado viúva. E talvez aquilo não tinha sido planos para ela. Mas ela decidiu deixar toda a sua dor, deixar toda a sua frustração e resolveu seguir em frente.
ela resolveu aproveitar a oportunidade dela de recomeçar a vida dela. Recomeçar em um lugar diferente, numa terra diferente, conhecendo um Deus que ela ainda não, até antes ela não conhecia, mas que ela entendeu que era o Deus verdadeiro, porque eu acredito que um dos motivos que fez Ruth ir junto com Noemi foi essa certeza do Deus da Noemi, um Deus libertador, um Deus que salva, um Deus que sara, um Deus que cura. E ali está agora Ruth, na segunda chance da vida dela, na segunda oportunidade da vida dela de recomeçar novamente. E quem conhece a história, sabe que é a história, uma das histórias, eu particularmente, é uma das histórias mais lindas que a palavra do Senhor tem. Porque a Bíblia diz que Boaz, ele compra, ele decide, ele se apaixona por ela e decide tê-la como esposa e cuidá-la dela. Ele decide trazer para ela, através dele, um novo recomeço. E eu consigo entender e trazer isso para os nossos dias, que Boaz é como o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ruth somos nós. E da mesma forma que Boaz teve esse carinho, teve esse cuidado pela vida de Ruth, Deus tem pela minha vida e pela tua vida. Da mesma forma que ele teve aquela agilidade de entender que ela precisava de um recomeço, Deus olha para mim, para você, e Ele fala novamente, Ele nos afirma que todas as vezes que a gente precisar de um recomeço, nós vamos ter. Porque nós servimos a um Deus todo-poderoso, um Deus grande, sobre os céus e sobre a terra. Ele é Deus e Ele continua sendo Deus. Eu não sei, igreja, como que está a sua vida no particular. Nós muitas das vezes olhamos artificialmente. Aqui é uma igreja grande, no domingo termina o culto. Não dá para cumprimentar todo mundo, não dá para conhecer todo mundo, não dá para falar com todo mundo, mas olhamos e vemos artificialmente. Eu olho para Bianca, né? E eu conheço a Bianca pelo que eu vejo. Olho, admiro, acho lindo, mas eu não sei o que passa no interior dela. Talvez você olhe para mim, me admire, me olhe, mas e o nosso interior, que só o Senhor conhece? As nossas guerras, que só o Senhor conhece? Aquele íntimo ali que muitas das vezes nós relutamos, queremos deixar de lado porque é uma ferida que talvez ainda doa, é algo que ainda machuca, e a gente prefere deixar de lado para não mexer, mas aí o Espírito Santo de Deus olha e Ele fala, eu quero cuidar, eu quero tratar, aleluias, eu quero, meu filho, minha filha, que você tenha um recomeço comigo. Ruth teve um recomeço, teve uma segunda chance, como Jonas também teve, porque eles entenderam, eles compreenderam que havia essa necessidade. Irmãos, eu poderia passar horas aqui falando sobre várias pessoas, relatar sobre vários textos bíblicos, a qual o Senhor deixou aqui para nós, como não Pedro, por exemplo, que negou Jesus três vezes. E após negar Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus morreu, ressuscitou, e logo depois ele teve um encontro de novo com Pedro. E ali, diante daquela conversa, Jesus chega e fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu sei, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E ali a palavra nos relata que 3 vezes o Senhor pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Foi uma forma de Jesus falar para Pedro, Pedro, olha, você errou, você me negou, na hora que era para você confirmar
Na hora que era para você declarar que eu era o Senhor da sua vida, você me rejeitou, você me negou. Mas eu estou aqui de novo, Pedro, porque eu quero um recomeço com você. Eu quero um recomeço da sua vida. E ali a palavra do Senhor diz que o ministério de Pedro, ele teve um início. Teve uma renovação da parte do Senhor, um renovo sobre a vida de Pedro. Porque ele reconheceu, ele se arrependeu. E ele entendeu que ele precisava novamente iniciar com Cristo. Por que não falar da mulher, a mulher samaritana? A Bíblia diz que ela ia buscar água meio-dia, no horário mais quente. E ali ela encontra com quem? Aquele que tem todo o poder para recomeçar, para iniciar, para fazer tudo novo. E ali eles começam a ter um diálogo. E no meio daquele diálogo, ela entende que quem está falando com ela não é um homem qualquer. Ela entende que quem está falando com ela vai trazer mudanças para a vida dela. Ela entende que quem está falando com ela, aleluia, vai transformar o emocional dela, porque aquela mulher que tinha feridas. Tanto é que ele fala para ela, vai lá, vai buscar o teu marido. E ela fala, não, mas eu não tenho marido. E o Senhor Jesus diz, disseste bem. Naquele momento o Senhor estava curando o emocional, curando o psicológico dela, transformando a vida dela e dando para ela uma nova chance de recomeçar. Tanto que o Senhor tem para nós nesse ano, igreja. 2025 podemos dizer que apenas iniciou. E eu não sei em qual circunstância que você está vivendo hoje. Eu não sei qual foi as suas decisões na sua caminhada até hoje. Eu tive que recomeçar várias vezes. No meu ministério, na minha vida emocional. E o mais lindo é ter esse Deus que nos ama. Ele nos ama e Ele conhece o nosso coração e Ele conhece a nossa vida. Eu não sei como foi a tua caminhada com Cristo até hoje. Quantas decepções talvez você teve. Ou no ministério, ou dentro de casa, ou no trabalho. Eu não sei quais são os seus propósitos, seus planos para a tua vida esse ano. Mas saiba que se durante o percurso for necessário recomeçar, recomece. Durante o passar dos dias, durante o passar dos meses, se você cair em si e entender, não, peraí, eu estou fora da vontade de Deus. Não, peraí, eu estou longe da direção de Deus. Peraí, eu preciso recomeçar o meu ministério, minha vida familiar. O Senhor, Ele está aqui para recomeçar. O Senhor, Ele está conosco todos os dias. A palavra do Senhor nos declara isso. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Não se sinta só, não se sinta como se não tivesse uma forma de mudar essa situação que você possa estar vivendo, não. Não olhe para a circunstância que você talvez esteja vivendo dentro da sua casa, com a sua família, com a sua parentela, no seu trabalho. Não olhe para isso como uma forma impossível de ser transformado. Não, porque o Deus de mudança, o Deus de transformação, Ele está aqui nessa noite. E além dEle estar aqui nessa noite, Ele é comigo e com você. Desde o nosso levantar até o nosso deitar, Ele está conosco. Aleluia. E todos os dias Ele tem uma nova chance, Ele nos dá uma nova oportunidade para recomeçarmos, amém? Aleluias. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Glória a Deus. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento.
e você mesmo olhar para dentro de si, olhar para as decisões que você tem tomado, e você mesmo olhar e se questionar: eu estou no propósito do Senhor? Eu estou dentro da vontade de Deus? Você mesmo olhar e se questionar ao Senhor: as minhas atitudes têm agradado ao Senhor? O meu posicionamento diante de tal situação, diante de tal circunstância, tem agradado ao Senhor? Aleluias. Deus, Ele tem um novo recomeço para você, um novo recomeço para mim. Deus, Ele quer escrever uma nova história, novos sonhos, novos projetos. Mas para tudo isso, você precisa entender, compreender que é necessário voltar. Noemi entendeu que era necessário voltar para Belém. E às vezes é necessário a gente voltar. Voltar para onde? Voltar para o centro da vontade de Deus. Voltar para onde? Voltar para o início de... Aleluias. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Que você possa abrir o teu coração e deixar Ele ministrar. Ministrar o que for necessário. E que você possa estar disposto a dizer: Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto para essa mudança. Eu estou pronto, Senhor, para recomeçar. Mesmo que talvez aos seus olhos esse recomeçar pareça perca. Mesmo que talvez para os teus olhos esse recomeçar, você vai ter que deixar algo que aos teus olhos parece ser valioso, que não pode ser deixado para trás. Recomece. Porque o que o Senhor tem preparado lá na frente, lá no teu futuro, é bem maior do que você tem vivido hoje. Aleluia.